seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa de política internacional aqui no canal do Zona Curva. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar não só esse programa, quanto todos os outros vídeos que são produzidos por aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre alguns temas que aconteceram na última semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu vou começar falando sobre o golpe de Estado que aconteceu no Níger na última semana. O Níger é um país que fica na região do Sahel. O Sahel é uma região que fica logo abaixo do deserto do Saara e que vem passando por um conjunto de instabilidades nos últimos anos. Então, a gente já tem percebido um certo padrão de comportamento político. O Níger é um país que fica na região do Sahel. O Sahel é uma região que fica logo abaixo do deserto do Saara e que vem passando por um conjunto de instabilidades nos últimos anos. Então, a gente já tem percebido um certo padrão de comportamento político nessa região, que cada vez mais vem sendo alvo de golpes de Estado como esse que a gente viu na última semana no Níger. Só nos últimos 3 anos, por exemplo, a região do Sahel como um todo já passou por mais ou menos 7 golpes de Estado, o que nos mostra uma tendência de instabilidade política nessa região. No caso do Níger, mais especificamente, o antigo presidente, o Bazoum, foi o primeiro presidente a assumir o poder no Níger em uma transição democrática. Então, nós tivemos eleições, o presidente anterior a ele realmente passou a faixa presidencial e então o Bazoum foi basicamente o primeiro líder eleito de uma forma mais democrática no país. Mas isso nós vemos agora que não haverá continuidade, então nós não teremos, pelo menos não agora, nesse futuro mais próximo, uma transição política democrática no Níger. Os militares de um baixo escalão decidiram na última semana fazer um golpe de Estado, tirar o poder do presidente e assumir o poder. No início, a gente não sabia se esse golpe de fato seria bem sucedido, já que, como eu falei, eram apenas os militares do baixo escalão que tinham inicialmente assumido essa tentativa de golpe. Mas logo no dia seguinte, militares do alto escalão também acompanharam esse movimento e decidiram também se juntar a esse movimento do golpe de Estado e tirar o Bazoum do poder. Os militares, portanto, fizeram esse golpe e se autodeclararam o novo governo do Níger, o que, é claro, não gerou poucas repercussões internacionais. Pelo contrário, vários países já estão falando sobre esse assunto. A maioria dos países não reconheceu ainda esse novo governo militar do Níger, continua reconhecendo o Bazoum, continua dando apoio ao antigo presidente, que está preso atualmente, mas nós pelo menos já tivemos uma imagem dele mais recentemente. O líder do Chad foi lá para o Níger visitar o Bazoum, justamente numa tentativa de mediar algumas conversas para tentar libertá-lo desse governo militar. Até agora nós não tivemos nenhuma novidade a respeito disso. O antigo presidente do Níger continua preso entre os militares e a maioria dos países do mundo não reconheceu o novo governo autodeclarado. A maioria dos países do Ocidente, ainda mais, condenou esse golpe militar justamente por ele infringir a democracia e os direitos dessa população do Níger. Para além das questões do golpe militar no Níger de forma particular, é muito interessante a gente olhar qual que é a tendência dessa região e a tendência que a gente viu nesses últimos golpes de Estado que aconteceram também nos países vizinhos. Então, todo o Sahel, como eu comentei, vem passando já há algum tempo por grandes instabilidades. Então, a gente viu coisas muito próximas acontecendo no Mali, no Chad, em Burkina Faso e agora também no Níger. E o que esses movimentos têm em comum? São países que, em sua maioria, foram colonizados pela França e que tiveram, nesses últimos anos, movimentos completamente anti-franceses. Então, a maioria desses países tiveram manifestações que queriam tirar o francês como língua oficial do país, que queriam eliminar qualquer tipo de influência francesa e, portanto, influência ainda do período colonial
da sua política, da sua educação, dos seus costumes sociais. Então, todos esses países do Sahel tiveram movimentos políticos e sociais muito parecidos nesse sentido. Movimentos que são antifranceses, sim, mas sobretudo anticoloniais. Então, os discursos que a gente tem visto nesse momento são completamente anti-ocidentais também. Justamente nessa ideia de que a memória desses povos é uma memória de dominação colonial que eles tentam, né, superar nesse momento a partir desses golpes de Estado que são em sua maioria extremamente violentos, mas que também buscam algum tipo de nacionalismo. Então, no caso do Níger, agora mais específico, foi muito forte a ideia da palavra soberania. E a todo momento o governo autodeclarado falava sobre soberania e a importância de manter a soberania do Níger. Então, de novo reforçando que são países de todo o continente africano, mas especialmente dessa região do Sahel, países independentes e que querem se libertar desse passado de dominação colonial, especialmente em relação à França. E outra questão também muito interessante que aconteceu nessa última semana durante esses protestos e esse golpe no Níger foi, além, né, desse movimento anticolonial, a gente viu, por exemplo, algumas bandeiras da França sendo queimadas pela população em praça pública. Uma outra bandeira que surgiu nesses protestos, nesses movimentos, foi justamente a bandeira russa. Então a gente já sabe que, por exemplo, o grupo Wagner, que é um grupo paramilitar russo privado, já atuava nessa região há muito tempo, atuava, na verdade, em todo o continente africano. Depois daquele processo revolucionário, né, do Wagner em relação ao governo russo, eles decidiram que eles não vão mais atuar na Ucrânia, então o grupo Wagner foi completamente desligado das suas operações em relação ao conflito que acontece em território ucraniano, mas eles já declararam que vão agora reforçar a sua atuação na África. Então, muito interessante que cada vez mais a gente percebe que a África vem se tornando mais um espaço de disputa geopolítica entre potências. Então, esses movimentos, em sua maioria militares, vêm nesse discurso de soberania, nesse discurso de autodeterminação de cada um desses povos, vem tentando se afastar do seu passado colonial e, portanto, se afastar de todo tipo de influência ocidental. E aí aqui, quando eu falo ocidental, eu quero dizer, sobretudo, norte-americana e europeia, em sua maioria, e vem cada vez mais se aproximando de outros atores, como, por exemplo, a Rússia, como eu comentei aqui, mas também a China. Então, olhando para um outro lado do mundo, na tentativa de estabelecer esse novo tipo de parceria. Então, no Níger foi muito emblemática essas imagens em que a gente via a bandeira russa circulando entre os manifestantes, entre a população de uma forma geral. E logo em seguida essa declaração do próprio Wagner de que vai atuar cada vez mais no continente africano, mostrando que a Rússia, então, tem sim um interesse de manter a sua presença nesses espaços que, de certa forma, foram espaços esquecidos pelo Ocidente. Então, assim como a China também tem esse mesmo tipo de pensamento, de atuação, olhar para o terceiro mundo como esse espaço muito amplo de influência possível. Esses espaços, como, por exemplo, a própria América Latina, mas, sobretudo, o continente africano, o Sudeste Asiático, espaços em que as potências ocidentais não tinham interesse de realmente se aproximar, de formar parceria, de escutar os interesses desses povos, apenas interesses comerciais. No caso do Níger, por exemplo, é um país que é muito rico em recursos naturais, como, por exemplo, o urânio. Então, é claro que a França tem muito interesse no Níger, mas são interesses econômicos em sua maioria. Agora, pensar no desenvolvimento, pensar em prover segurança e estabilidade política para essa região, a gente já sabe que não é de interesse dos países e das potências ocidentais, sobretudo. Então, há aqui um vácuo de poder, um espaço livre para outras potências tentarem ganhar mais influência. E essas potências têm sido justamente as potências asiáticas, como a Rússia e a China.